Qual o significado da Páscoa para você? O que significa celebrar a Páscoa? Você tem alguma dúvida? Estamos com o pastor George Mendonça e nós vamos ter uma conversa muito interessante sobre a Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa. O pastor Jorge Mendonça é pastor do Ministério de Adoração Jesus Expresso e ele tem histórias interessantíssimas. Você não pode perder. Amém. Pastor, seja bem-vindo, muito obrigada aqui pela sua presença aqui, vai ser muito importante, que vai tirar nossas dúvidas, né, e de muita gente sobre realmente o que é a verdadeira Páscoa, né, que não são os ovinhos de Páscoa, não é coelhinho de Páscoa, né, Zé? Mas como eu falo na Páscoa, compra um ovinho de Páscoa para mim, que eu vou gostar. Eu que agradeço aqui a presença e o convite de vocês e eu espero corresponder aí às expectativas, tirar as dúvidas também com relação a esse assunto de hoje, que é um assunto interessante. Inclusive, a Páscoa ela é uma coisa assim tão complexa, mas tão complexas. Por exemplo, na medicina existe as especialidades, não é? Tem o ortopedista, o cirurgião geral, o oftalmologista. E para falar da Páscoa, a Páscoa tem tanta coisa, tanto assunto interessante para falar da Páscoa, que eu acho que teria que fazer uma especialização para se aprofundar, sabe, no significado da Páscoa, os códigos secretos que ela tem. É muita coisa que a gente não tem nem noção do que é a verdadeira Páscoa, tá? A Páscoa, na verdade, ela é a primeira festa que é uma ordenança de Deus. E a Páscoa, ela é a primeira festa de sete festas religiosas que acontece. E a Páscoa, a palavra Páscoa em hebraico é Pessa, o que significa passar por cima, sobre. Até o inglês, quando a Bíblia inglesa, de língua inglesa, ela coloca a Páscoa como crossover, passar por cima. E a Páscoa, ela foi instituída mesmo como ordenança de Deus em Levítico, mas começou por esse acontecimento aqui antes da 10ª praga, quando o povo estava lá no Egito. E então, se vocês quiserem, eu posso ler aqui a passagem de Êxodo 12, que vai do versículo 22 ao 27, se não for perder muito tempo. Aqui diz em Êxodo 12, 22, tomai o molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós, aqui bem uma atenção aqui, que o sangue, iriam sacrificar um cordeiro, né? E esse cordeiro, o sangue desse cordeiro deveria ser colocado nos umbrais da porta, não é? E que estiver na bacia, nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. É um estatuto de Deus perpétuo. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel, no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então, isso aqui é a Páscoa. Esse sangue aqui, que foi colocado nos umbrais da porta, é o sangue que simboliza o próprio sangue de Cristo. Cristo é o Cordeiro, Cordeiro perfeito, Cordeiro sem mácula, Cordeiro sem pecado. E agora interessante aqui uma pergunta que eu faço para vocês. Aqui diz, só a título de curiosidade,
Deus ordenou que o povo colocasse o sangue nos umbrais da porta. Né? Por que ele não mandou, já que o anjo da morte iria passar naquela noite, iria exterminar todos os primogênitos, inclusive o filho de Faraó? Por que ele mandou colocar nos umbrais da porta e não no telhado ou em alguma parede? Porque justamente nos umbrais da porta. Os umbrais da porta, ele forma uma letra que no grego se chama het. Essa letra, em hebraico, essa letra het do hebraico, ela significa vida, ela tem o simbolismo de vida. E além de vida, ela tem o simbolismo de cerca. E cerca, ela nos remete à proteção. Então é interessante, né? Tudo que Deus faz, ele faz perfeito e ele faz nos mínimos detalhes. Então a Páscoa, ela é isso, a Páscoa ela serve para simbolizar esse ato aqui, o ato de libertação do povo. A Páscoa ela simboliza liberdade, a Páscoa simboliza vida, a Páscoa ela simboliza saída do povo do Egito para a terra da promessa. O Egito ele simboliza a morte, o Egito ele simboliza escravidão. Então Deus ele retirou o povo de Deus, o seu povo, ele tirou de uma situação de escravidão para uma situação de liberdade, de uma situação de morte, porque o Egito ele simboliza a morte também, de morte para a vida. Então são vários significados. E quando a gente vai lá no livro de Isaías 31, Isaías ele usa essa mesma palavra aqui, pessa, que significa livrar, só que ele usa uma palavra que tem o mesmo significado de livrar, mas é uma palavra que ela tem um simbolismo de que é o poder de Deus, é um poder destruidor de Deus que passa por cima, só que não causa dano. Não causa dano aos escolhidos. É o poder de Deus que está acima do poder de Faraó. Então, Deus, através desse poder, esse é um poder sobrenatural, espiritual, que tem de passar, de causar estrago, uma destruição, mas não atacar diretamente o povo de Deus. Não houve morte nessa noite. Sim. Inclusive, para esse livramento, o preço que se pagou por esse livramento, vamos colocar dessa forma, foi a obediência, né? De quem cumpriu esse ritual. Eles foram obedientes. Eles foram obedientes, então, e por conta disso foram livrados de um mal maior, que seria a morte do primogênito daquela família. Isso. Não é isso? Além disso, também, o umbral, ele no hebraico, ele tem uma palavra que é a mezuzá. Vocês já ouviram falar na mezuzá, não é? Sim. Mezuzá significa umbral. E você, quando vai na casa de um judeu, eu já fui no escritório, no consultório, fui levar minha filha numa dermatologista e eu reconheci que ela era judia porque estava a mezuzá lá, não é? E a mezuzá, mezuzá, na verdade, é umbral. E essa pecinha mezuzá, ela é colocada, e nessa mezuzá tem uma oração dentro, que está lá em Deuteronômio 6. Se a gente tiver tempo depois, a gente pode até falar, tá, sobre... Então, essa oração que está em Deuteronômio 6 é uma declaração de que a gente coloca Deus acima de qualquer coisa, acima de tudo, né? Deus ele está presente na nossa vida. E o het, essa letra que significa vida, que significa proteção, também é uma proteção que eles colocam ali. Quando eles entram ou saem, eles tocam na mezuzá. Como seria a forma dessa letra? Fiquei curioso para saber. Parece qual letra? O het, ela é uma letra... Parece o T, por causa do umbral, assim? Não. Posso pegar aqui? Vai caneta, pega aí. Pode fazer grande aí que você Eu achei bota interessante, né? Uma letra com um significado tão forte, né? Aqui, vê se não parece.
Ah, Tá dando tem, para ver, tem um Sérgio? formato de Joga bem mais para a câmera aqui, ó. de uma porta, né? É, de uma Ou seja, porta, né? são as laterais da porta Ah. e em cima a coluna da Isso. porta. Então, essa letra, toda a língua hebraica, cada letra ela tem um simbolismo, né? Tem uma representação, nada é por acaso. E então isso é um pequeno detalhe no meio, se a gente for esmiuçar isso aqui, sai muita informação. Mas, Muita pastor, então informação. assim, aqui até dúvidas minhas, de muita gente, né, Zé, que estão nos assistindo aqui, assim, a gente tenta buscar, entender e explicar para muitas pessoas, né? Afinal de contas, então, por que o coelhinho da Páscoa, o ovo de chocolate? Tudo bem, vou olhar pelo lado do marketing, que é o comércio, né? Tudo Natal. O presente tem que ser para Jesus, quem ganha é a gente. Tinha que dar presente para Jesus. Não para gente, entendeu? Aí chega no Dia das Crianças. Dia das Crianças é todo dia, Dia das Mães, então tudo é comércio, entendeu? Então, eu não sei de onde que realmente foi tirado isso, ou se isso tem na Bíblia, eu não sei. Não tem nada com relação a isso. O próprio Egito, ele simboliza o nosso mundo, né? O mundo que nós vivemos. E Deus, ao mesmo tempo que ele tirou o povo de Deus, ele tirou o seu povo do Egito, que representa o mundo, ele retirou retirou de uma situação de escravidão, uma situação de morte, e levou para uma outra situação de vida, de liberdade. Os 40 anos no deserto que o povo passou quando ele tirou o povo do Egito, é porque esse povo ele tinha uma mentalidade uma mentalidade de escravo. A mente do povo ainda estava muito contaminada com os deuses do Egito, com toda aquela influência, com a comida, não é? Então, isso também significa, isso é o processo de santificação. A santificação, na verdade, é separação. Santificação, santo é separado. Quer dizer, Deus ele tirou aquele povo de uma situação, né? E colocou o povo numa outra situação. E como o Egito representa o mundo e o faraó, o Deus desse mundo, eu acredito que o nosso inimigo ele tenta de todas as formas desvirtuar as coisas de Deus, desviar do foco, daquilo que é realmente importante que a gente saiba. Porque a gente tem que saber que né, Páscoa é ressurreição, mas não um ovo de Páscoa, entendeu? Então a gente mesmo educa nossos filhos assim, o coelhinho da Páscoa teve aqui, nas escolas ensinam, manda as crianças fazer os desenhos. Então, gente, era melhor, mas faz uma cruz aí, uma cruz vazia, porque é a ressurreição de Jesus, não é o ovo, não é o chocolate, não é. Então, eu vi, às vezes, deve ter resposta. Você não é cristã? Não entende? Gente, eu ainda não cheguei a esse áudio, não, para entender. Mas eu olho muito como comércio, né? Como o senhor falou, de virtuar o foco, né? Tirar do foco o que é realmente, né? E então, a Páscoa, ela é a primeira de 7 festas religiosas. Essas festas a gente diz que são festas judaicas, mas na verdade é festa de Deus. Foi instituída por Deus. E o povo de Israel, o judeu, é o único que cumpre cada uma dessas festas. E cumpre de uma forma integral, sem mudar nada. Aqui no Levítico 23, foi quando Deus ele instituiu que se fizesse a Páscoa. Tanto é que Jesus, na Santa Ceia, foi durante a Páscoa, né, numa semana de Páscoa. Então aqui diz no Levítico 23 que fala o seguinte: disse o Senhor a Moisés. Isso o povo já tinha saído do Egito, o povo estava lá no meio ainda do deserto, e Deus fazendo a transformação. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes as festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações. São estas as minhas festas. Aí ele começa a citar as festas. Ele fala do sábado, né? O sábado é uma coisa à parte, que a gente depois pode até falar sobre isso, mas logo vem em seguida a primeira festa, que é a Páscoa, que é para o povo relembrar que um dia eles foram escravos, que um dia eles foram servos, e como Deus resgatou eles, tirou eles de uma posição de escravo, de uma posição de morte,
e trouxe para uma outra situação de liberdade, situação de vida, né? Então, a Páscoa, ela é uma dessas, e existe uma sequência, e a sequência dessas 7 festas, elas têm tudo a ver, assim, elas são interligadas, e a Páscoa é apenas uma primeira dessas festas. E o sábado, ele é considerado uma festa porque o sábado é que faz o elo de ligação entre essas festas. E uma coisa interessante que aqui eu não tenho certeza se nós comemoramos a Páscoa realmente na data que foi estipulada por Deus. Porque Deus ele estipula a data, o dia certo, a hora, tem um momento certo para você iniciar. E a gente Os judeus cumprem esse... Cumpre. Existe o equinócio, já ouviram falar no equinócio, né? O equinócio é um fenômeno que acontece 2 vezes por ano. O equinócio é quando o Sol ele se posiciona bem no centro do Equador. Então, só 2 vezes por ano, que é o equinócio, que o dia e a noite eles têm o mesmo tempo. São 12 horas de sol e 12 horas de dia, de noite. Isso acontece no equinócio, que é no inverno, primeiro dia do inverno acontece esse equinócio, e a Páscoa ela deve ser celebrada nesse dia, justamente nesse dia. E no período da tarde, porque a tarde, para o judeu, o dia começa depois das 18 horas, quando sai o sol e entra a lua, e vem a noite. Então tem o horário certo para você cumprir. Isso é um rito, é um mandamento de Deus. E o equinócio, ele acontece na primavera, o primeiro equinócio na primavera, e durante esse período de primavera, das 7 festas, acontecem 4 festas, que é a Páscoa, que é os pães asmos, que são as primícias, e ela vem uma sequência. E depois tem o segundo equinócio, que é em outubro. E no primeiro dia da estação de outubro se inicia uma nova... são mais 3 festas. Essas 4 primeiras festas que acontecem, elas falam de Jesus, tudo se remete a Jesus. Da primeira palavra de Gênesis até o Apocalipse se remete a Jesus. E essas 4 primeiras festas, ela fala que Jesus já veio. Jesus já cumpriu o que tinha que cumprir. E depois dessas 3 festas são festas proféticas. Festas que falam em relação ao milênio, festas que falam em relação à vinda de Jesus, onde tem a festa de tabernáculos, tem a festa de Sucote. Então, é muito difícil você tirar a Páscoa de tirar das outras festas. Porque vem a Páscoa significa redenção. Redenção e remissão. Remir é você tirar o pecado. Jesus ele tirou o pecado através do sangue dele derramado. Ele nos lavou de todo pecado, ele nos remiu de todo pecado. E a Páscoa, além de simbolizar remissão de pecado, ela simboliza também redenção. A redenção é quando você resgata uma pessoa de uma situação e muda a situação dela. Tira ela de uma situação de pecado, de dívida de pecado, e cancela. Jesus ele pagou o preço. E a redenção ele fala de resgate. A gente sabe que quem conhece bem o Antigo Testamento, um exemplo claro de resgate foi Boaz, que resgatou Ruth, não é? Ruth. Então, para você fazer o resgatador, é um parente que pode tirar um outro parente de uma situação, por exemplo, era escravo, então você tem como resgatar essa pessoa. E Jesus, ele nos resgatou, ele nos tirou. Antes nós éramos inimigos de Deus, não é? Inimigos de Deus, não éramos considerados filhos de Deus. Ele nos resgatou. Antes, a comunhão que havia entre Adão com Deus, isso foi perdido. Nós perdemos essa situação, essa comunhão com Deus. E a palavra diz que Deus ele visitava o homem justamente no cair da tarde, que era nesse dia. Então, Jesus ele fez isso, ele resgatou, ele voltou àquela situação anterior que o homem tinha. Então, a Páscoa também significa resgate.
resgate, redenção. Às vezes as pessoas fazem confusão de redenção com remissão. Remissão é você retirar o pecado. E redenção é você tirá-la de uma situação de morte e trazê-la para uma situação de vida. E Jesus, ele fez tudo isso. E isso é a Páscoa também, entre outras coisas também. Você vê que é bem complexo, né? Porque para as pessoas poderem entender realmente o significado e o porquê dar o seu ovinho de Páscoa para as crianças. E para adulto, não é só para as crianças, para adulto também, né? Mas isso precisa ser mais, sabe, pastor? Mais falado, porque, eu vou usar um termo até meio um pouco pesado, há muita ignorância nesse sentido. Conhecimento, né? Vamos falar assim, a falta de conhecimento, não ignorância, falta de conhecimento, porque se você não lê firme mesmo, você não consegue entender como o senhor está passando aqui, porque realmente é a Páscoa. Você vai ler e não vai entender muito o sentido. Ah, não, mas Jesus morreu, Jesus não sei o quê. Então, eu acho que nas igrejas, nas lives que vocês fazem aí, eu acho que isso deve ser falado não só na época da Páscoa, porque a Páscoa, para mim, é o ano inteiro, porque Jesus, né, ressuscitou, então é o ano inteiro. Ali deveria Era falar. um estatuto perpétuo que Deus, ele fala que isso é para se cumprir sempre. Então, mais um motivo. E ele instrui, lembra aos teus filhos. Porque a gente precisa ser lembrado sempre daquilo que Deus, ele fez por nós, daquilo que Jesus fez por nós. Então, você não fala para o seu filho, Jesus morreu por nós, se não fosse não sei o quê, blá, blá, blá. Você fala assim, a Páscoa está chegando, qual é o tamanho do ovo que você quer comprar? Entendeu a diferença? Então, nós adultos, pais, avós, tios, o que for, temos que realmente passar para as crianças ou para um amigo e explicar o sentido verdadeiro da Páscoa. O ovo. O sentido é desvirtuado, Exato. atendendo um apelo comercial. Um apelo comercial. Então, a criança. Uma tradição. Nós crescemos inocentes. Então, a gente precisa ter essa noção de que o equinócio da primavera é no hemisfério norte. A gente tem que ver, o ideal é que a gente tivesse uma visão do que acontece em Israel, para não, se você fizer a Páscoa numa data que não é a data estipulada por Deus, realmente por Deus, não tem por que você fazer isso, né? E engraçado que a Páscoa foi instituída por Deus no primeiro equinócio, que é o primeiro dia da primavera, que é o mês de Aviv para eles. É o calendário religioso deles, é o calendário que instituiu. Seria março e abril. Entre março e abril. E seria no 14º dia de Aviv. E Aviv, em hebraico, é primavera. Tel Aviv, quando a gente escuta falar de Tel Aviv, é Monte Primavera. Então, a gente precisava, tem que ter essa noção. Então, a referência seria a estação do ano? Primavera, outono? Primavera, é primavera. Caso, primavera. É porque nós seguimos o calendário gregoriano, não é? E o calendário gregoriano, ele é solar. E o calendário judaico, ele é lunar, ele tem a ver com a agricultura. É diferente. Então, às vezes, as datas podem não bater. E uma coisa interessante que eu estava pensando hoje sobre o calendário gregoriano, ele é solar. O Sol, ele já é uma divindade grega, romana, né? E eu estava pensando, você vê, o mês de setembro. Setembro remete a 7, e na verdade é mês 9. Dezembro seria 10, e na verdade é 12. Novembro seria 9, é mês 11. Você vê como as coisas foram embaralhadas. Os estatutos de Deus instituiu o calendário, e esse calendário ele foi modificado. Né? Augusto fala de Augusto, do rei romano Augusto, né? E é interessante com relação ao calendário que o nosso calendário, cada janeiro, ele é regido por uma entidade. Eu já ouvi isso, assim, não profundo, mas já ouvi falar sobre isso. É regido por uma entidade. E cada mês nós sofremos a influência dessa entidade. Quando chega final do ano, até os
Os espíritas, né, falam que esse ano vai ser regido por tal, entendeu? Ainda tem do anual aí, ainda tem o brabo aí do anual, mas eu já ouvi um pouco disso. Antes, fala, pastor. Não, eu queria depois só falar sobre Lucas, que Jesus faz a Santa Ceia. E está no livro de Lucas. Mas vocês podem fazer pergunta. Não, que eu tirar só uma dúvida assim, tipo assim, por que que fala, eu digo assim, é falta até de conhecimento meu mesmo, falando em causa própria. Por que que chega da Semana Santa, Sexta-feira Santa, você não pode comer carne? Isso aí é só o simbolismo? Ou isso aí realmente, não, você pode comer peixe, não pode comer... Muito disso foi quebrado, né? Assim, sim, hoje não está... isso aí eram Mas eu já tradições aprendi que vinham, então, né? A minha mãe mesmo, ela pequena, a gente quebrou isso, porque né? na Semana Santa você não pode comer carne e o peixe, eles triplicam o valor do peixe, o preço do E peixe. acaba tudo virando... Né? Você me lembra que você não podia costurar, enfiar agulha em nada. Porque como fosse... E você não podia nem comer o pão, porque o pão simbolizava o corpo de Cristo. Então, tudo isso aí, eu acho que vem de tradição, que as pessoas vão criando, né? É a mesma coisa carne de carneiro. Eu cansei de ir para a churrascaria, para algum lugar antigamente, quando me serviu carne de carneiro, não, carne do cordeiro, não como. Assim mesmo, carne do cordeiro, eu não como. Depois eu falei assim, gente, eu acho que eu não estou muito bem da cabeça não. Aqui a nossa Páscoa, existe a Quaresma, né? A Quaresma são 40 dias que, quando termina o Carnaval, né? Carnaval é festa da carne. Aí vem a quarta-feira de cinza, que é para você pedir perdão dos seus pecados cometidos, né? E essa vai até mais ou menos a Sexta-feira Santa, não é? Eu acredito que isso seja mais tradição da religião católica do que realmente o que está aqui na Bíblia, né? É verdade, porque se ele falou uma coisa certa, que eu nem tinha pensado muito nisso. Você proíbe de comer carne, mas em compensação pode comer peixe e triplica o valor do peixe, né? Quer dizer, o ser humano também aproveita... Porque, agora, tudo que a gente falou aqui, o que tem a ver você não poder costurar? As costureiras não podiam trabalhar nesse dia. E o que tem a ver você não poder comer a carne nesse dia, sabe? Porque não foi um animal, agora veio. Porque também não foi um animal que foi lá para a cruz para morrer pelos nossos pecados. Que foi Jesus. Então, Jesus. a gente não está comendo carne de humano, a gente está comendo porque Jesus era humano, né? E na Santa Ceia ele fala, o pão, ele fala, isso aqui é o meu corpo. E a gente come o corpo. Exatamente. E bebe o seu sangue. Né? Agora, pensando bem, não foi o sangue de um boi, uma vaca, de um carneiro que foi lá para a cruz. Foi o sangue de Jesus. Então não tem sentido. Cordeiro perfeito. Perfeito. Tudo remete a ele. Então nós somos muito ignorantes mesmo para nem pensar dessa forma, entendeu? Aqui na Páscoa, a Páscoa de Jesus, ele fala aqui no Lucas 22, 15 a 20, é curtinho. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente, quer dizer, Jesus... Ele estava com 33 anos, né? Então, desde criança, ele ia para Jerusalém participar das festas da Páscoa, as festas dos pães ázimos, né? Festa de tabernáculo. Todas essas festas eram obrigatórias eles irem para Jerusalém, onde tinha um templo, né? Então, ele fala que, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente, quer dizer, aquela Páscoa, comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ele se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, e partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Aqui, quando a gente lê, o judeu, aqui o autor ele não precisou especificar
a ceia que eles praticavam, porque eles já sabiam. E quando a gente lê esse texto aqui, a impressão que dá é que ele fala de um cálice, mas na verdade aqui ele fala de 2 cálices. E a ceia que eles fazem, a Páscoa da Páscoa, que eles se reúnem a família, na verdade eles utilizam 4 cálices e 3 pães. Cada cálice tem um nome. É interessante quando Jesus fala lá, orando lá no Getsêmani, né? Ele, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. É um desses cálices, né? E então eles tomam 4 cálices e 3 pães. Cada cálice, o primeiro cálice, ele é o cálice da santificação. Você toma o cálice da santificação. É o cálice que te separa desse mundo. É o cálice que te torna santo, separado, te tira das influências desse mundo. Não é? Você não vive mais por esse mundo. Depois tem o cálice do louvor. É interessante que o cálice do louvor, eu estava dirigindo, essa semana fui levar minha filha num encontro de jovens da igreja dela, e eu estava andando com o meu carro. Então, de repente, já era de noite, me deu vontade de jogar o carro para a direita, para o canto. Nisso que eu pensei, veio um motoqueiro, mas ele vinha a mais de 80. Não deu, só vi ele fazer, e passou que nem a bala. O que eu fiz? Louvado seja o nosso Senhor. Na mesma hora eu dei graças a Deus. Foi o livramento meu e o livramento dele. Então, o louvor, ele representa isso também, você louvar a Deus por tudo que ele fez, louvar a Deus pela nossa libertação, louvar a Deus pelos livramentos, louvar a Deus pelo socorro, por ele estar presente na nossa vida, né? Por ele nos afastar dos homens maus, nos livrar desses caminhos maus. Então, o louvor é o cálice do louvor. E o terceiro cálice é o cálice da redenção. É o cálice que nos resgatou, nos tirou. Interessante, né? Que Jesus, ele é o nosso irmão mais velho. E ele já nos considerava como irmãos, porque para resgatar, você pagar uma dívida de alguém, tinha que ser um parente, né? E nós nos tornamos filhos de Deus, irmãos de Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho. E aqui em Êxodo 6,6, tem uma passagem que ele fala, então, o quarto cálice é o cálice da aceitação. Então, o primeiro, não foi tirado aleatoriamente, foi baseado no livro de Êxodo de 6,6, que primeiro ele usa o verbo tirar. Então, tirar fala de santificação, de te separar, não é? Fala de santificação. Depois o louvor é livramento. Ele livrou o povo das garras de Faraó, livrou o povo da escravidão, livrou o povo da morte. O terceiro é a redenção. E em Êxodo 6,6, primeiro usa o verbo tirar, o segundo livrar, o terceiro resgatar. É a redenção, o resgate. E o quarto é o cálice da aceitação. O cálice da aceitação é quando diz que Deus, ele nos tomou como seu povo. Ele se tornou nosso Pai, nós nos tornamos filho dele. Nós aceitamos o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. E eu acredito que esses 2 cálices que Jesus tomou, especificamente foi o cálice da redenção, é o cálice que ele tomou lá na cruz, né? E depois o cálice da aceitação, ele nos redimiu e nos transformou em filhos. E outra coisa interessante, quando eles tomam o cálice, aqui quando diz que Jesus ele deu graças pelo cálice, ele mandou distribuir, o mesmo cálice passou entre dele para os 12 apóstolos, porque todos ali simbolizam uma família, são todos da mesma família, todos parentes. E tem o cálice, e os 3 pães, eram pães que eles colocam até hoje, eles colocam empilhado. Então tem o primeiro pão, que fica mais acima, que é o Abraão, é o pão de Abraão, o segundo é o Isaac e o terceiro é de Jacó. Qual o pão que vocês acreditam que Jesus partiu ao meio?
Você falou Isaac. Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, olha, eu partiu primeiro? Eu vou de Isaac. Vai de Isaac é você. Também. Eu vou de Isaac também. Que bom! Olha. Porque Isaac foi o filho da promessa. É, Isaac, Deus mandou Abraão sacrificar o seu filho. Isaac. Né? exatamente. Eu não fui nessa ligação aí, não, porque é verdade, né? Isaac foi sacrifício. Isaac representa o filho da promessa. Verdade. E Jesus ele partiu justamente o pão de Isaac. Esse pão, chamado de matzá, ele é um pão quadradinho, ele é cheio de ranhuras e todo furado. Olha, Isso aí nos remete a quê? Isaías 53, né? Ele foi o Cordeiro, aquele que tirou o pecado do mundo, aquele que foi transpassado, né? Então, esse pão, ele simboliza isso. E ele parte esse pão ao meio. E esse pão, quando ele reparte ao meio, ele distribui entre os seus discípulos. E o outro pão, pela tradição judaica, eles pegam esse pão, essa segunda parte, e eles enrolam o pão num pano especial e esconde esse pão. esse pão de Esse Isaac. pão, esse pão de Isaac, esse segundo pão, esse pão, a segunda Ele parte parte, que ele tá. reparte, os judeus, eles guardam esse pão e pede para as crianças têm que procurar essa parte. A criança que achar o pão, ela recebe um presente. Ah, que legal. E eu me lembro que quando eu era pequeno, na casa do meu tio, que tinha a Páscoa, os ovos, eles escondiam os ovos. Vocês têm que procurar os ovos. Tanto é que faziam até um caminho também. Fazia eles com o faziam dedinho, de caminho, giz. exatamente para poder procurar onde o coelho Procurar tá. onde é que estava Ele o ovo. É isso Eu nunca mesmo. brinquei disso, não. Eu me lembro, não? Não, Nossa! então, compre uns ovos aí, vamos fazer isso. Vou botar com o endereço lá de casa, tá? Pra Campolinha. Então, de repente foi daí que saiu esse. Você vê como é que as sutilezas, como é que eles desviam as coisas. Desvio. Né? E o judeu, ele não tem noção disso também, né? Não tem. De tudo isso que a gente estava, que remete a Jesus, né? Porque eles não acreditam em Jesus como Messias, não acreditam em Jesus como seu Senhor e Salvador. Uma outra coisa interessante também é Êxodo. Foi justamente no Êxodo, né, que foi realizado a última praga, né? E depois em Levítico foi instituído essa Páscoa. Essa ordenança de Deus. E Êxodo é uma tradução do livro hebraico chamado Shemot. Êxodo tem a ver, né? Porque você sai de um lugar para o outro, você faz um êxodo. Mas o livro de Êxodo em hebraico é Shemot, que significa nomes, porque ele começa com nomes. Mas o livro de Êxodo, que está lá na Páscoa, é um livro que nos remete, nomes, nos remete a quê? Identidade. Você sabe quem é, você tem um nome, você tem uma filiação, você tem uma origem. Então, o Êxodo nos remete a isso, a identidade. Ele fala sobre identidade, e cada um de nós temos uma identidade, e nós precisamos assumir a nossa identidade dentro do reino de Deus. Então, é mais ou menos isso daí que a gente vive muito hoje. Eu preguei aí no domingo passado e estava falando que a Europa, né? A Europa é o metro quadrado que tem mais ateu, né? Até não se fala em Deus em nenhum momento. Nem Na Europa? Na Europa é aquela... Especificamente onde? Assim, Portugal? Portugal França, já é um país mais católico, né? Ainda Portugal tem uma igreja em cada esquina. A Itália também é um país Mas católico. Itália, Está sendo França. proibido pregar evangelho na rua. França. São presos. Você chega na França, eu vi uma historinha na França, uma criança que fala que Jesus não existe, sabe?
E no norte, naquela parte toda do leste europeu, as igrejas se transformando em museu, se transformando em bar, né? Não se fala mais em Deus. E o que está imperando hoje é justamente o humanismo, né? É o humanismo. As pessoas não, elas estão vivendo em custa do homem. E o próprio número 666, que remete à besta, né, significa o número de homem. É o humanismo que está prevalecendo hoje. E a gente precisa resgatar isso, né? Pelo menos no nosso meio, dentro da nossa casa. Sim, Né? verdade. E- Pode falar, pastor. não, A gente é muita coisa que a gente teria porque para falar, sabe? verdade. É que o pastor tem uma história interessante da conversão dele. Isso que eu ia perguntar. É um testemunho tremendo, pastor. Essa parte, o senhor tem que falar alguma coisa para... Não, tá tranquilo. Eu acho que ficou muito bem Esclarecido. esclarecido, né? A gente tirou Sim. dúvidas de muitas pessoas, Sim. inclusive nossa, a minha, né? No tocante a esses detalhes da Páscoa. Eu não sei se eu consegui, assim, falar como... explicar mais um pouquinho, né? É muito interessante entender como um estatuto perpétuo exatamente. que o judeu cumpre até hoje. E Que nós deveríamos cumprir. Deveríamos, mas por questão de tradições e tal, simplesmente celebramos o coelhinho e o ovo de Páscoa. Né? Verdade. É uma pena, mas É uma pena, é verdade. bom conhecer essa história, bom, claro. até para ver uma reflexão a respeito, né, Sim. do valor que Jesus Cristo tem em nossas vidas. O real valor, o significado valor, né? do sacrifício de Jesus. Então, eu queria que o pastor contasse sobre a experiência dele de conversão. De conversão? Não, é engraçado que hoje em dia as pessoas dão pouco valor ao Antigo Testamento, né? Acha que o Antigo é velho. Mas Deus teve um trabalho para deixar isso tudo para a gente, né? Interessante que lá na caverna de Qumran, quando descobriram aqueles pergaminhos antigos, o pergaminho que estava mais assim em condições foi justamente o pergaminho de Isaías. E Isaías é considerado o quinto evangelho, né? É o que fala mais de Jesus. Então, assim, tem gente que eu não leio, não estudo mais o Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento, o Novo é uma continuação do Antigo. Não tem como separar, colocar a Antiga Aliança, a Nova Aliança. É uma coisa só. Eu gosto de ler Isaías, eu gosto demais. Um dos textos bíblicos assim, de Isaías eu gosto bastante. E eu me converti justamente, eu já tinha lido o Evangelho de João, Mateus, e eu, particularmente, eu não entendia muito, não conseguia entender. Tem hora que dá um... Não entendia. Falei, mas se você pensar em adulterar, já adulterou. Mas, meu Deus, que negócio é esse? Um rico, é mais fácil Passar na agulha, né? Mas um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Eu ficava com a cabeça meia... E eu fui criado assim... Frequentei a igreja católica, fui batizado. Eu fiz questão de fazer primeira comunhão, mas fui me decepcionando, né? Porque toda vez que eu ia pedir o padre para me confessar, o padre, agora está na hora de eu tomar meu café. Então, olha, eu morava no Meia, às vezes eu ia numa igreja na Tijuca. Gente, coitado. Eu nunca conseguia me confessar e confessar aquelas coisas. Padre, eu falei palavrão, sabe? Eu falei palavrão, eu escondi isso da minha mãe, as coisas bobas. Que peso que ficava na sua consciência, você não E conseguia teve se uma libertar. vez que eu finalmente consegui ir no confessionário, e aí comecei a falar para o padre, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e não sei o quê, e daqui a pouco o padre com a minha penitência, o padre... O padre estava roncando. Padre, que os católicos me perdoem, a brincadeira, mas... E eu fui buscando Deus em vários lugares. Eu frequentei centro espírita, sabe? E o que eu falei é que o meu pai ele trabalhava em comércio, então ele era empregado do comércio. E o comércio ele tem os altos e baixos, né? Tem aquela época que dá e tem época que não dá.
Por isso é que eles criam tantos feriados, né? Para ver se alavanca o comércio. E justamente no meu aniversário, meu pai era mês de setembro era o pior mês para ele. Então, ele nunca conseguia fazer uma festa para mim. Então a gente foi levando a vida, não passava fome, mas a gente tinha as nossas restrições, né? E eu comecei já na minha cabeça desde novo fazer meu planejamento, as etapas que eu queria alcançar. E eu fui alcançando essas etapas, né? Esses sonhos foram se concretizando, foram se realizando. Eu, eu consegui fazer faculdade, fiz faculdade de enfermagem na Universidade Federal e dali já comecei a ter contato com outras pessoas. Depois eu pude, com o salário, meu salário de enfermeiro, passei por um hospital público federal. E aí eu já fiz o que eu realmente gostava de fazer, que era odontologia. E eu consegui, eu fui conseguindo todas as coisas, não tinha mais problema de falta de Que dinheiro, bom. sabe? Consegui realizar tudo, assim, não ter aqueles sonhos mirabolantes, né? Mas eu conseguia satisfazer quase tudo aquilo que eu tinha planejado. Até porque a faculdade de odontologia, a filha do Zé Carlos é dentista também, é uma faculdade cara. É Não é cara. qualquer um que pode fazer, né? Eu Tem os equipamentos. Pode, é Cada verdade. semana, Não é cada mês, cada é. período é um dinheiro que você tem Foi uma que. vitória grande para você, realmente aí não. E aí através disso, eu tive contatos com outras pessoas, pessoas com condições. Tinha colega que era dono de aras, tinha colega que tinha casa numa montanha, lá em Itatiaia, uma casa que tinha um riacho com cachoeira, mata, maravilha. sabe? Então, outros que com casa de campo. No final de semana eu estava com um andando de lancha. E numa dessas, e isso foi começou ao mesmo tempo que eu tinha as coisas que eu tinha conseguido, eu sentia um vazio dentro de mim que não me preenchia. E eu me lembro que uma vez eu estava saindo, eu estava voltando de Itatiaia, a casa desse meu colega, e eu não tinha nada, mas, por exemplo, esse meu colega tinha um casarão em Itatiaia, lá na Serra Itatiaia, ficava entre Penedo e Visconde de Mauá. Eu ligava para ele, eu falei, olha, cara, eu estou subindo. Se você quiser, você encontra lá comigo. Quer dizer, eu falei, estou subindo para a casa dele. Tamanha intimidade que eu tinha, né? Era meu sócio, virou de amigo, de colega de faculdade, virou meu sócio em consultório. E a gente voltando, sabe? Voltando num carrão, dirigindo. E eu falei para ele, cara, eu estou sentindo um negócio assim, sabe? Um vazio dentro de mim. Muito bom isso. E eu queria, sabe, e eu não suportava crente, né? Porque eu achava que crente é que acha aqueles que estão certos, a religião deles é que é perfeita, que é certa, né? Só a religião deles. Então, eu já tinha um pé atrás com crente. Mas aí eu falei com ele, cara, eu queria ter a fé desses crentes. E esse meu amigo, ele falou assim, cara, isso aí não é pra gente, a gente não precisa disso, sabe? A gente não precisa disso. Isso aí é para quem não tem ambição, quem não, sabe, não tem uma perspectiva de melhor, então se apega a alguma coisa. E eu falei para ele, não, mas eu quero, sabe? E a partir do momento que eu abri o meu coração, Aí, aí eu falei, é isso, sabe? E eu já tinha lido os evangelhos, mas não entendia muito bem. E quando eu cheguei, eu comecei a ler livro de Gênesis, foi Êxodo. Quando eu cheguei no Êxodo 20, a ficha caiu. Ali eu me converti, verdadeiramente, quer dizer, lendo o Antigo Testamento. E eu tinha uma imagem de nenhuma igreja me mandou fazer isso. Na minha casa tinha uma imagem lá de Santa Teresinha que o português trouxe para o meu pai, mas o que era meu era um busto da imagem de Cristo. Eu peguei, mirei assim na lata do lixo, falei, vai. A partir dali, falei, agora eu tenho que procurar uma igreja para congregar. E às vezes esse vazio que as pessoas sentem, né? Tem gente que procura esse vazio em relacionamento, verdade. em sexo, em conquistar coisas, comprar imóveis, ganhar muito dinheiro, ter isso.
e nunca satisfaz. Porque às vezes eu comprava um carro, eu queria tanto um carro, tipo de carro. Às vezes era um carro que não estava nem nas minhas condições, mas quando eu consegui esse carro, eu consegui, e agora? E agora? É. Sabe? E graças a Deus esse vazio foi preenchido. Hoje em dia eu nem tenho mais a mesma situação que eu tinha antes, mas eu não abro mão de Deus por nada. Não tem nada que vai fazer E aí me de ti, né? desviar Se abrir dele. mão para Não abro mão Ai. dele. Não tem como mais E abrir mão. faz parte da gente. E esse vazio que eu acredito que as pessoas têm hoje, que não sabe o que é, que buscam outras coisas, é aquele vazio que a gente perdeu lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, a gente tinha relacionamento com Deus. Com Deus. Né? E eu acredito que o nosso espírito, ele não tem como ficar afastado do Espírito de Deus. Esse vazio que as pessoas sentem, com toda certeza, esse vazio é a falta da presença de Deus, Sim. da comunhão de Deus. Só Ele pode preencher. Só Ele que pode nos dar a alegria verdadeira. Alegria verdadeira, só Ele que pode nos dar. E a Páscoa também, ela serve para isso. A Páscoa, ela serve para abrir os nossos olhos. Nós somos... ela traz redenção. Redenção. Então, a gente tem que seguir a palavra de Deus. E o próprio Deus, ele nos capacita para isso. A primeira festa é Páscoa, né? Pessa, que é redenção. Logo em seguida, depois da Páscoa, vem a festa dos pães asmos. Jesus, ele representa esse pão. O pão asmo, o matzá, é o pão sem fermento. E o fermento, ele simboliza pecado. Então, Jesus nos resgatou, né? Ele nos remiu, nos tirou de uma condição de pecado, ele lavou os nossos pecados. Nós somos os pães asmos, o pão sem fermento, o pão sem pecado. E depois vem uma sequência que depois, se quiser, um outro assunto. Uma outra oportunidade, né? Interessante, é verdade. Porque tem uma sequência. Tem uma sequência. A última festa é tabernáculos. Tabernáculo. E tabernáculo é tabernacular, é morar. Jesus habita e ele vai voltar na festa de tabernáculo. Interessante, né? Vamos parar. Vamos agora para uma parte interessante, pastor. Nós temos aqui uma caixinha de promessas. Deixa eu parar, né? E nós cremos que Deus fala conosco de várias formas. Como falou através da sua Amém. mensagem. E vai falar também agora, os nossos amigos, através de um versículo que o senhor vai retirar, vai ler e fazer suas considerações. Mas antes, pastor, eu só vou pedir aos nossos amigos para se inscrever no nosso canal, né? Dar o seu like, compartilhar, E comentar, tirar dúvidas, que Isso. depois a E o gente sininho? pode. E ativar o sininho. Ativar o sininho, Falou? tem sempre novidade. Fechado aí? Obrigado. Aproveitando o sininho, então, quer remédio o quê? Tom, tom, tom. Você pode ser o nosso parceiro. Você está esperando o quê para ser nosso parceiro? Né, Zé? Tá perdendo tempo. Tá. Porque, ó, investir aqui com a gente é ganho certo. Porque, ó, aqui a gente está na presença de Deus, entendeu? Aqui é a palavra pura. Então, venha ser nosso investidor aqui, venha participar. Né, Sérgio? Olha lá, ó, bota aí aquele QR Code, ó, fala direto comigo se você quer fazer algum anúncio aqui, né, da sua empresa, falar, liga pra mim direto comigo, tá bom? No meu WhatsApp aí, ó. Só aqui, ó, só colocar a sua câmerazinha. Obrigada aí, hein? Vou te contar. Pode. Esse é o nome do nosso canal. E Então, pode pastor. falar. Aqui eu peguei, louvem o Senhor porque Ele é bom, cantem louvores a Ele porque é bondoso. Quer dizer, eu falei aqui sobre louvar o tempo todo. O louvor, ele assim como a oração, assim, o louvor ele é uma ferramenta, uma arma espiritual, né? Quando você louva a Deus, você está abrindo portas, você está abrindo o próprio céu para que sejam derramadas. E louvar a Deus é reconhecer que Deus é bom, reconhecer
que Ele é tudo para nós e nós não somos nada sem a presença dEle. E Deus, Ele se alegra quando a gente reconhece isso, não é? Que Ele é bom, que Ele é misericordioso, e louvar o tempo todo. É louvar, orar, louvar não só com canções, mas com palavras de gratidão. Gratidão, né? Agradecer a Ele por cada coisa que nos acontece. Então, Ser reconhecidos, não é? Falando em gratidão, é uma gratidão de o senhor estar aqui, de passar seu conhecimento. O senhor não quer deixar o seu contato? O senhor falou que o senhor é dentista, você tem consultório? Eu estou afastado por enquanto. Está afastado? Então não tem nenhuma rede social que infelizmente, queira não. nesse momento. Mas também convidar para pregar nas igrejas, o senhor não vai? Sim. Então passa um contato que possa... Eu gostaria até de te estimular a procurar no YouTube o ministério também Jesus Expresso, que é o ministério onde eu dou às 9 horas da manhã, eu dou estudo bíblico da palavra. Estou terminando o livro de Hebreus, já falei sobre o livro de Efésios, quase todos os livros de Paulo, Tiago, as cartas de João, as cartas de Pedro. Então tem um estudo bem interessante sobre todos esses livros e que vai abrir com toda certeza. Às vezes a gente lê e não entende muito bem, né? Sim. Então é preciso esmiuçar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a gente tem que esmiuçar, meditar na palavra. Não adianta você ler rápido para dizer que leu, né? Eu li tantos versículos. Não, o importante é você ler e meditar, você parar, não importa basta um versículo, mas... Então a gente coloca Ministério Jesus Expresso. Como é que tem? O Zé Carlos faz parte do ministério, né? Zé Carlos, tem algum... Você conhece qual é o... Vamos colocar o logotipo. O logotipo, o site, o link, que o Zé também faz parte do ministério, então está tudo em casa. Então, pastor, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, que Deus abençoe. Entendeu? Desculpe alguma coisa aí. Nada. Você viu que eu não falei muito, eu fiquei quietinha, né? Eu já fui, Foi. Porque o meu amigo aqui, meu parceiro aqui, fala, você está falando muito hoje, mas hoje eu estou no meu dia bem. Eu gosto até que faça a pergunta, porque aí vai desenrolando. Ele entende essas coisas. Ele tem que saber que mulher é diferente. Já falei, mulher tem várias caixinhas. O homem só tem uma. Então, quando a mulher começa a diversificar as caixinhas aqui, já incomoda os homens, entendeu? Mas mulher tem que falar muito mesmo, porque já falando muito e não escuta, imagine se não falar, como é que a cabeça do homem é pequenininha, né? Mas está perdoado, meu irmão. Sou meu irmão em Cristo, tá tudo certinho, tá bom? Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço Sua aí. presença foi valiosíssima, sua mensagem. Estando fazendo a obra de Deus, isso aqui é que importa pra gente, né? Foi isso, obrigado a você. Obrigada, gente. Obrigado, Deus pessoal. abençoe. Fica com Deus. Na 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 na